Não são quer dizer que você acha que poder deveria ser uma tese, Você dessa vez é ator também, né? Insistindo naquela conversa da sessão, Nelson, o que eu acho é que a língua não pode ser objetiva, a língua tem que ser um instrumento. E ela tem que ser convivida com uma ação, e não com uma contemplação. Isso é... E até vou um pouco além. Eu creio que a língua é uma coisa de interesse da segurança nacional, é a afirmação da nacionalidade. Eu sou assim muito categórico nessa visão da língua, né? Não gosto de língua engessada. A língua tem que estar em movimento. Tudo é mobile. É mobile. Quando a gente fala que a língua é viva, eu estou dizendo que ela também incorpora conhecimentos. A internet está trazendo para o português uma soma de expressões que têm que ser absorvidas. Não estou defendendo que não se diga mais apagar, mas admitir que deletar, ou a gente faz isso, ou a língua vai ficar sem juventude, não vai ter futuro, vai acabar como língua morta. Então essa visão francesa de que o cinema é assunto de interesse nacional, imagine nós, né, com a língua, e com mais razão ainda, cercados de espanhóis, de gente que fala espanhol, tem que defender. Olha aqui o Bandeira. O Bandeira aí é a sua língua certa do povo, né? Pois é, toda vez que eu passo aqui, Nelson, eu vejo essa galeria, esses nomes todos que estão aqui, ao nosso, abrindo alas pra gente. Isso é muito honroso, mas de outra parte é muito responsabilizador, né? Deixa a gente com uma noção muito clara do que significa ser acadêmico e manter... Nós todos somos passageiros das glórias de Machado. A gente está transitando por aqui, mas enquanto transita, tem que ser zeloso, aplicado, né? Eficaz e eficiente na questão que o Estatuto e a tradição da academia orientam. Nessa responsabilidade está a língua. A língua é dionisíaca e não apolínea. A língua é uma construção diária, mas é para que ela seja contemporânea do amanhã. Teve um cangaceiro de Lampião que disse uma coisa muito inteligente. Ele disse: o futuro está sentado no passado. A língua é assim, ela está sentada no passado, mas é aquele passado que vai ditar o futuro. Amanhã, hoje, será ontem. Então, é passado. Nós temos que fazer hoje.
Muitos fazem hoje, a língua de hoje, para que ela amanhã ela aconteça, que ela não morra. Aí voltamos, é um organismo vivo, é coisa viva. Tem seus neurônios todos em ação. É evidente que com isso eu não vou voltar a dizer, não estou pregando anarquia, né? Não é pregando anarquia, está ali, na minha frente está o dicionário, eu preciso do dicionário, né? O Eduardo Portela tem uma expressão muito bonita para quando ele quer encerrar um assunto, assim, que eu uso, eu já usei tanto que ele disse que agora não é mais dele, é minha. Agora a gente vai calar, né? Porque o silêncio é o mais dizer. É tudo aquilo que a gente diz naquilo em que a gente cala. Essa é a frase do Portela, que é muito bonita. Mas não quero terminar sem novamente lhe fazer chegar o sinete da academia para você usar na lapela, né? Todo acadêmico tem que usar isso. Muito obrigado. Trate de pôr na sua lapela e você agora sair espalhando aos quatro ventos: eu sou acadêmico, olha aqui, veja aqui. Tá? É uma honra. Sei que você considera assim, isso mesmo. Nós todos, né? Simplesmente, ser acadêmico é receber isso do seu presidente Vilaça. E num momento muito interessante da vida da academia, né? Porque nós fazia muito tempo que nós não tínhamos os quadros completos, né? Anos que não tínhamos. Agora nós temos, somos 40. E Nabucco dizia isso no discurso de instalação da academia: nós somos 40, não somos os 40. Nós saímos do berço com a língua. É a língua que nos mostra como é o mundo. Eu tive muita sorte porque meu pai sabia o nome de todas as coisas. Sabia o nome de cada um dos passarinhos, sabia o nome de cada árvore que víamos em nossos passeios matinais. De maneira que eu aprendi com ele desde cedo que as palavras são muito importantes. Têm que ser tratadas com seriedade, porque elas nos definem o mundo. Essas palavras eram palavras, as mesmas palavras que estão no Padre Manuel. Outras vezes eram palavras tupis, e às vezes eram palavras ambundas, porque a língua portuguesa tem essa aventura extraordinária no Brasil. E aí está um grande aventureiro dela. Ela tem essa aventura curiosa no Brasil, que os portugueses chegam ao país com o vocabulário e com a forma de expressão e tem que adaptar este vocabulário e esta forma de expressão a uma nova realidade, que não era a realidade lusitana, era a realidade do novo continente ao qual ele chegava. Está aí um poeta que, como nenhum outro na língua portuguesa, teve o sentido da visualidade. É o mais visual de nossos poetas, usando uma língua que é plástica e que é visual, porque foi uma língua de marinheiros, foi uma língua de navegadores, foi uma língua daqueles que chegavam a um lugar e tinham de contar como era aquele lugar que eles nunca tinham visto antes. E Castro Alves herdou muito dessa visualidade dos grandes escritores portugueses. Mas é curioso, eu sempre disse na minha infância coisa. Eu sempre disse cão e não cachorro. Eu sempre fui econômico no uso do gerúndio. Sempre preferi dizer estou a pensar em ti do que estou pensando em ti. Isso tudo eu aprendi na minha infância, quer dizer, isto é um pouco, e curiosamente um editor meu me disse, você usa muito lusitanismos. Eu digo, eu não uso lusitanismo. Eu uso expressões da minha infância, expressões que eram usuais no Piauí, no Maranhão e no Ceará, sobretudo no Piauí e no Maranhão, que tinham vinculações muito fortes com Portugal. Mas a grandeza do nosso idioma está exatamente nisso, é que um angolano escreve e nós entendemos perfeitamente o que ele quer nos dizer, ainda quando ele se refira a realidades que não são as nossas, ou procure descrever coisas, objetos, animais, árvores que não são os nossos. Quer dizer, um escritor do Minho ou escritor do Rio Grande do Sul se fazem perfeitamente entender. Mas a língua é rica em variantes.
ela é rica em padrões especiais que são regionais. E esta riqueza nós não devemos perdê-la. O que nos dá grandeza como idioma, como falantes do português, é exatamente esta multiplicidade de vozes que cada um de nós tem dentro de si e que todos, o conjunto de todos nós, constrói numa linguagem única, porém plural, porém diversificada. Mas na minha casa se falava um pouco de cearês e de piauiês, porque meu pai era do Piauí e minha mãe do Ceará. Mas minha mãe era da zona serrana do Ceará, de maneira que era próxima do Piauí, de maneira que se falava um português que não era o português que se falava quando se abria o portão do jardim e se ia para a rua. Bom dia. Tudo que funciona dentro de certos princípios, de certas regras. A mesma coisa acontece com a língua. A língua funciona dentro de certos princípios. De modo que é absurdo dizer que uma pessoa fala uma língua sem gramática. Porque falar uma língua sem gramática é falar uma língua sem regras, o que é impossível. Agora, a língua, como todo organismo histórico, ela tem variações, tem variedades. Durante muito tempo, até mais ou menos o século XIX e até o início do XX, se pensou que uma língua fosse uma realidade homogênea e unitária. Então, tudo que não estivesse de acordo com essa realidade homogênea e unitária estava errado. É o falso conceito de erro. Ora, hoje, os estudos linguísticos mostraram que uma língua histórica, português, francês, espanhol, é um somatório de várias realidades linguísticas. São variedades temporais. A língua de Camões não é a língua de Vieira, que não é a língua de Herculano, que não é a língua de Machado de Assis, que não é a língua de Graciliano Ramos. Então, há uma variedade no tempo. Há também uma variedade no espaço. O português de Portugal nem sempre coincide com o português do Brasil, embora as linhas gerais sejam comuns a todo o domínio da lusofonia. Em terceiro lugar, a língua varia de acordo com as classes sociais, de acordo com a elite cultural, a língua sofre variações. Não é ali a elite social, é a elite cultural, que é realmente a grande massa que impulsiona qualquer país ao seu futuro venturoso. É essa elite cultural. E além da variedade social, existe a variedade estilística. Por exemplo, escrever uma carta comercial não é o mesmo estilo, não se usa o mesmo estilo da carta familiar. Um soneto, um texto em poesia não é rigorosamente igual a um texto em prosa. Em poesia, o poeta, por exemplo, precisando da rima, pode dizer de teus olhos a cor, em lugar de a cor de teus olhos. Essa mudança, que é perfeitamente possível e entendida em poesia, já não tem curso na prosa. Então, essas variedades mostram que uma língua, na realidade, é um conjunto de várias línguas. De modo que a grande tarefa do professor é fazer do aluno um poliglota na sua própria língua. Por isso, gramática não é nem opressão, nem liberdade, mas tudo isso. Porque o que se chama opressão é a adequação a cada circunstância da língua.
gente está vivendo um momento de uma certa encruzilhada pela presença muito forte da mídia, que tem uma tendência homogeneizante de linguagem, quer dizer, fazer todo mundo falar igual. O sujeito ouve o programa da televisão nos diferentes lugares do Brasil e aí, aos poucos, vai assimilando a linguagem que todos falam, seja na novela, no noticiário, etc. Por um lado, isso dá um entendimento geral de nós todos, que é bom, mas, por outro, corre-se o risco de perder coisas muito saborosas locais. Na verdade, eu acho que essa questão da língua ser homogênea e não ser, isso mais ou menos vem se pondo na história do Brasil ao longo do tempo. Eu me lembro que uma coisa que eu não sabia, mas que o Darcy Ribeiro que me contou, e depois eu fui olhar nos livros e conferir, porque o Darcy às vezes contava histórias tão mirabolantes que a gente dizia, puxa, mas será mesmo, né? Nesse grau, nessa intensidade? Mas era. É que o mapa do Brasil hoje corresponde de uma maneira muito próxima ao mapa das áreas onde se falava havanhenho, nhangatu, que era a língua geral dos indígenas. Quer dizer, as diferentes nações, os diferentes grupos indígenas tinham sua própria língua, mas existia uma língua com a qual um se comunicava com o outro, além da sua. E essa era essa língua geral. E esse mapa do Brasil de hoje, e o livro do Darcy sobre os índios e a civilização tem um mapa disso, a gente vê como coincide, corresponde muito a essa ocupação territorial de um falar geral. Então a gente pode dizer que, de certo modo, o Brasil se definiu nacionalmente por uma questão linguística também, de uma forma muito importante. E isso a gente tem que levar em conta. Então, eu acho que esse respeito a um falar geral que nos una é tão importante quanto a preservação das diferenças regionais específicas que nos afirmam. Eu não ia dizer que nos separam, porque elas não nos separam, elas nos enriquecem, nos afirmam. E eu acho que isso contribuiu para desenvolver essa capacidade brasileira que a gente tem de somar, de aglutinar experiências. Não faz mal que a gente fale diferente, não faz mal que a gente tenha atitudes culturais diferentes muitas vezes. A gente bota tudo na geleia geral, mistura e vamos em frente. Eu acho que a gente sempre está procurando, seja na mídia, seja na literatura, na sala de aula, na conversa com os amigos no bar, tudo. A gente quer ser original, quer ser individual, quer usar essa linguagem de uma maneira própria, falar com graça e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser original demais, senão o outro não entende. Vira um jargão só dentro daquele grupinho que entende. Então precisa quase de um vocabulário. A gente também tem que ampliar. Esse movimento pendular entre as normas, a regra da gramática, que pode até ser desobedecida, mas que está ali e tem que ser respeitada bastante, e o improviso, a ruptura, a detonação das estruturas, esse pêndulo para lá e para cá, a gente está sempre nele, uns mais, outros menos, uns com mais eficiência, outros com menos. Mas é isso que faz a língua avançar, a língua não continuar parada no tempo, a língua ter essa possibilidade de evolução, é um organismo vivo que está sempre se mexendo. E isso é muito bom. Na minha opinião, assim como a diversidade cultural abrange também a diversidade linguística, né? De modo que há hoje sensível diferença entre a língua portuguesa de Portugal, a língua portuguesa do Brasil, a língua portuguesa da Ásia, da África, etc., né? De modo que são, tomando como fundo, né, a língua portuguesa medieval e renascentista, né, nós temos várias diferenciações. E no Brasil essa diferenciação é muito acentuada tanto do ponto de vista da língua culta,
como também do ponto de vista ortográfico e do ponto de vista da língua correntia, familiar, coloquial. E além dessas diferenças fundamentais, você tem que levar em conta que, sendo o Brasil um país continental e um país que hoje é o grande estuário da língua portuguesa, né, com quase 200 milhões de falantes, né, essa diversidade também se acentua muito do ponto de vista geográfico. Por exemplo, eu sou de Maceió, Alagoas, né, que é um estado que guardou, né, os falares, né, os dizeres e os escreveres desde, vamos dizer, o Renascimento até agora, de modo que isso é muito diferente, quer dizer, o impacto imigratório foi muito pequeno, de modo que é muito diferente do português que se fala no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, né, que são estados que receberam grandes correntes imigratórias, de modo que a língua se transformou de uma maneira geral. E você há de notar que os escritores brasileiros do Nordeste, né, como o caso do Zé Lindo Rego, né, do José de Alencar, do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, Marracão de Queiroz, né, eles falam uma língua que ao mesmo tempo é uma língua artística, uma língua muito marcada pelo estilo pessoal, mas também que é uma língua muito comunal, uma língua muito tribal. Eles guardam muito, né, esse, vamos dizer, esse tesouro linguístico, né, do povo, né? É uma língua, especialmente no caso do José Lindo Rego, né? É uma língua que tem um sabor, de Gilberto Freire também, é uma língua que tem um grande sabor, né? Uma grande musicalidade, até uma língua um pouco, até eu diria um pouco até uma língua sexual, né? Seminal, que difere, né? Vamos dizer, da língua dos escritores do centro e do sul. O importante é isso, quer dizer, eu tenho a impressão que os escritores nordestinos são aqueles que mais guardam, como eles foram os menos contagiados por outras correntes imigratórias, né? O fundo é português, africano e índio, né? Eles guardam uma língua seminal que constitui uma diferença bem ostensiva. A poesia é uma operação linguística, né? É até uma operação prosódica, né? De modo que cabe aos poetas, né, não apenas conservar, né, mas também renovar a língua, né? De modo que isso, aliás, já foi muito focalizado por grandes poetas ensaístas como T.S. Eliot, Valéry, etc. A função do poeta como um guardião da língua, porque a poesia é o uso supremo da linguagem, né? Então, nesse uso supremo, o poeta tanto, quer dizer, tem uma dimensão nitidamente pessoal, estilística, como há no seu uso da linguagem uma dimensão comunitária, né, e até nacional. Nós falamos gauchês, que é um idioma, né, que de alguma maneira se preservou, a começar pela localização do Rio Grande do Sul. Nós estamos na ponta do país, né? Distantes, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo, né? Por outro lado, o Rio Grande do Sul teve a sua história própria, uma história que envolveu assim, lutas, a afirmação de uma identidade, e essa afirmação da identidade se traduziu no idioma, né? E é por isso assim que o sotaque gaúcho, as expressões gauchescas, né, identificam tão facilmente as pessoas que vêm lá. É claro que isso não se refere a todo o Rio Grande do Sul. Isso é mais evidente no caso dos rio-grandenses que vêm da região sudoeste da fronteira. Eles têm um sotaque mais acentuado e usam mais esses termos gauchescos, né? E é admirável a maneira como o Rio Grande do Sul preservou a sua tradição cultural, né? Chama a atenção de todos os estudiosos. Existe isso que nós chamamos de Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs, que cultivam a música gauchesca, a dança gauchesca, os costumes gaúchos, como o chimarrão, o churrasco, essa culinária própria. E tudo isso contribuiu, né, para manter também o idioma. E eu não sei, né, se esse idioma não vai ser influenciado pelo processo de integração nacional
pelas redes de televisão, pelo próprio processo da globalização, né? Por exemplo, nós ainda usamos como pronome da segunda pessoa o tu, né? Mas isso, nós estamos na contramão de todo o Brasil que fala você. Quanto tempo nós ainda usaremos o tu em vez do você é uma incógnita que só o tempo responderá. Claro que a TV está em todo lugar, né? E a TV vai mudar o idioma brasileiro, né? Não devemos ter dúvida que o que mais vai unificar o idioma brasileiro, o que mais vai eliminar as diferenças é a TV. Nós estamos na Sala Afonso Arinos, e é o meu nome, né? Mas essa sala foi criada por causa de meu pai, o segundo Afonso Arinos, em homenagem a ele, quando era do centenário dele. Mas eu quero falar do primeiro Afonso Arinos, porque o primeiro Afonso Arinos, tio dele, foi um grande escritor sertanista, e a língua regional mineira, antes de Guimarães Rosa, o mais significativo representante foi Afonso Arinos. Só teve um livro, ele morreu com, você diz assim, o velho Afonso Arinos. O velho Afonso Arinos morreu com 47 anos. De modo que em vida ele só publicou Pelo Sertão, outros livros foram publicados depois, mas eu fui muito ligado a Guimarães Rosa. Nós costumávamos almoçar juntos quase que todo dia do Itamaraty, eu jovem, ele já chefe da divisão de fronteiras, e ele é que me disse um dia que no segundo livro de contos dele, chamado Corpo de Baile, no Corpo de Baile ele colocou as orelhas, ele me disse que ia fazer isso e fez. Ele com as orelhas, a orelha em geral tem dados biográficos ou tem dados críticos sobre a obra. Em vez disso, ele disse assim, eu vou pôr como orelha do meu corpo de baile o Buriti Perdido, que é um poema em prosa do seu tio Afonso Arinos. Eu quero significar a minha filiação literária àquela corrente regionalista, sertanista, de que Afonso foi o primeiro e o grande mineiro. Agora, é claro que Rosa não tem comparação. E eu acho, sinceramente, que o maior romancista, maior ficcionista, porque ele é um grande contista também, do Brasil do século XX, foi Guimarães Rosa. Porque Machado de Assis, que é o nosso patrono aqui, ele foi um imenso ficcionista, um imenso escritor, mas do século XIX. Eu acho que na literatura brasileira, o século XIX terminou em 1908 com a morte de Machado de Assis. O grande escritor brasileiro do século XX foi João Guimarães Rosa. Dentro dessa academia, cuja razão de ser é cultuar a língua e a literatura nacionais, ninguém trabalhou nisso com um esforço maior, com denodo maior, com capacidade maior do que o meu predecessor na minha cadeira e meu fraterno amigo, que foi Antônio Weiss. Em 1986, o Weiss foi o secretário da delegação brasileira que participou de um encontro que houve aqui no Rio para fazer um encontro para tentar criar um acordo ortográfico da língua portuguesa. Por quê? Porque a língua portuguesa é a única língua culta do Ocidente que tem duas maneiras diferentes de ser escrita. E isso não existe em inglês, não existe, mas isso em português existe. Então, o objetivo disso era superar essa situação. E esse acordo foi firmado em 1990, pelos mesmos países membros da comunidade dos países de língua portuguesa. O maior responsável por esse esforço que resultou nesse acordo chama-se Antônio Weiss. O português é uma língua muito bonita, muito cantante, ela é uma língua muito difícil, também vamos ser verdadeiros, é uma língua muito difícil, mas ela é muito gostosa, ela é muito bonita, ela diz muito do que nós somos, do povo que nós somos, do povo mestiço que somos, né? Essa mistura de etnias tão bonita e tão democrática. Agora, o que está acontecendo é um descuido quase que generalizado pela língua portuguesa. A televisão é entretenimento, mas é educação também. O que nós podemos comemorar em matéria de educação na televisão brasileira? E pior,
Vem aí a TV digital. A TV digital vai ser uma explosão, porque a qualidade dela é extraordinária. O que significa alta definição? Nós vamos ter um cinema na televisão, em termos de imagem, e uma conquista da moderna tecnologia, que é a interatividade. Haverá canais, os atuais canais privados, eles serão mantidos com essa qualidade. Mas a nova lei que passa pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que eu tenho a honra de presidir em Brasília, a nova lei vai determinar canais que serão destinados ao uso exclusivo de sinais abertos, né? Para educação, para a cultura, para os três poderes, para a cidadania. Haverá um canal 24 horas no ar de cidadania. E então nós podemos comemorar que em matéria de hardware nós estamos muito bem. Vamos nos ombrear com os países mais desenvolvidos do mundo. Em matéria de software, nós estamos engatinhando. Você pode ter certeza que vai faltar munição para esses canais que vêm aí, porque nós não estamos produzindo como deveríamos essa parte relativa ao software, utilizando inclusive os complementos indispensáveis à televisão que se refletem na leitura. O livro é um elemento insubstituível de cultura. A televisão não é para acabar com o livro. Há uma necessária intercomplementaridade da televisão com a leitura do livro retangular, confortável. Aquele livro de sempre, a partir do Gutenberg, fez esse sucesso no mundo todo. Ele não vai acabar, ele não pode acabar. Ele tem que ser, vamos dizer assim, trabalhado em conjunto com essas modernas tecnologias, a sociedade pós-industrial, a era do conhecimento, essas coisas bonitas sobre as quais se fala, mas que nós estamos caminhando mal, porque nós estamos caminhando para fazer uma televisão avançadíssima com uma cultura de terceira categoria, terceira classe. Por quê? Porque nós estamos desprezando a importância do livro. No livro, a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, que o Fernando Pessoa dizia tão bem, né? Minha pátria é a língua portuguesa. A academia, de acordo com o primeiro artigo do seu estatuto, tem por pressuposto zelar pela língua e pela literatura nacional. De maneira que uma parte nisso tudo, evidentemente, que cabe à academia. Não é o governo que vai cuidar das disposições ortográficas. Essa parte cabe à academia. E a academia está envolvida nesse processo há muitas décadas. Eu disse a você, as primeiras preocupações aqui dentro dessa casa datam de 1908 e cresceram muito de 1950 para cá. Quer dizer, já foram a Portugal vários acadêmicos para cuidar desse assunto, inclusive grandes filólogos, né, como Celso Cunha, como Antônio Ais. Depois foram também alguns presidentes, como Nisquier. Quer dizer, a academia se envolve até onde lhe cabe envolver. O drama que a poesia brasileira vive hoje é o drama de uma pluralidade de tendências. Você não tem mais escolas, movimentos, grupos, né? Cada poeta está seguindo o seu caminho de uma maneira muito pessoal e usando um espectro de recursos retóricos, formais, de uma extensão muito grande. Então fica muito difícil hoje dizer qual será a poesia que se lerá nos próximos anos. O que existe é isso, é um pluralismo
dentro do qual cada um desses poetas está cuidando muito zelosamente do seu próprio caminho. Nós, no momento, não vivemos um movimento literário e não temos escola, como foi o caso do modernismo, do romantismo, da poesia praxis, da poesia concreta. Não há um ideário estético comum. Então, fica muito difícil de você avaliar o que esses poetas estão fazendo e se o que eles estão fazendo vai ficar. Nós não temos distância histórica para fazer um julgamento correto sobre isso. A literatura se alimenta da liberdade. Quer dizer, o oxigênio da literatura é a liberdade. E essa liberdade permite que ela transgrida. Então, eu falei das variantes socioculturais, mas há um outro tipo de variante que nos interessa muito de perto, sobretudo diante da experiência que nós estamos vivendo com esse filme, que são as chamadas variantes regionais. Ao lado, a língua portuguesa, como acontece com várias línguas, ela admite uma série de variantes regionais que não interferem na sua unidade nem nela mesma como um sistema organizado. Quase sempre essas diferenças se caracterizam na maneira de dizer, na fonética, nos aspectos do que a gente chama normalmente de sotaque, e em determinados usos do vocabulário. Essas mudanças, variações, elas não interferem absolutamente na língua como um sistema organizado. Essas são as chamadas variantes geográficas ou regionais, que podem ter caráter continental, podem ter caráter nacional. Em termos continentais, a nossa fala portuguesa do Brasil se aproxima demais da fala portuguesa de Angola, por exemplo, por razões históricas, por motivos históricos. E por motivos históricos se afasta um pouco mais em termos de pronúncia da fala de Portugal. O nosso filme, e eu fico muito feliz de poder usar esse pronome possessivo que nos une na elaboração dele, ele pretende ser inicialmente um primeiro retrato da língua, da manifestação da língua justamente caracterizadora, em princípio, do registro formal, porque foi escolhido o lugar por excelência do culto da língua portuguesa e da literatura nacional, que é a Casa de Machado de Assis, um primeiro passo que poderá possibilitar, posteriormente, a comparação com as outras variantes socioculturais e regionais da língua, colhidas exatamente em outros falantes que poderão dar exemplo dessa multiplicidade, em termos de fonética, em termos de vocabulário, em termos de adequação às múltiplas situações da nossa fala, em termos de manifestações da nossa cultura, em termos de manifestações da nossa literatura, uma vez que as três dimensões estão ligadas. Então, repare que coisa fantástica. Num filme, você ter um painel da diversidade que não prejudica a unidade da língua. E essa unidade da língua que contribui necessariamente para a unidade do país. Ô Nelson, como vai? Tudo bem? Esperando. Pois não. Nelson, nós estamos aqui na sala dos presidentes da Academia Brasileira de Letras. É uma galeria aí de todos os presidentes até Ivan Junqueira. A figura de Marcos Vinícius Vilaça ainda não entrou porque ele está em exercício da presidência. Você sabe, Nelson, o primeiro artigo dos estatutos da Academia Brasileira de Letras impõe a defesa da língua e da literatura nacionais. Isto vem sendo feito desde a fundação até hoje, há 110 anos. Os componentes, os integrantes da academia foram defensores, cultores da língua
E não só aqueles escritores de narrativas, de ficção, de poesia ou de ensaio, mas de outras áreas do conhecimento humano que também escreveram muito bem. Isso significa a defesa do idioma, que é algo que eu acho até que é importante para a segurança nacional, a defesa do idioma. Nós falamos do Oiapoque, do Chuí, o mesmo português aqui no Brasil, e isso é que nos dá essa identidade, essa formação, esse contexto de um país unido. Na verdade, aqui na academia, nós tivemos acadêmicos de diversos pontos do país. E hoje mesmo, nas nossas sessões plenárias, nós ouvimos diversos falares, o falar nordestino, o falar gaúcho, o falar mineiro, o falar carioca. Dizem que eu falo um paulistês, eu não percebo que eu falo paulista, você também é paulista. Isto nós consideramos uma riqueza porque na medida em que esses falares se agregam, por exemplo, no nosso vocabulário, ele cresce o vocabulário. Hoje são 400.000 palavras, étnicos, que estão à nossa disposição, e nós fizemos aqui na academia um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, listando esses 400.000 étnicos. E você vê que riqueza incrível nós temos à nossa disposição. Eu acho que no falar normal, no cotidiano, a gente não emprega mais de 500 palavras. Quando vamos escrever, então, procuramos melhorar o nosso vocabulário. E muitos escritores, como, por exemplo, Rosa, Guimarães Rosa, que inventam um falar baseado naquilo que ele ouviu no interior de Minas Gerais. Ou então, um escritor que fala bem a nossa linguagem hoje do Rio de Janeiro, ou mesmo da Bahia, como João Paulo Ribeiro, né? Então, tudo isso representa o quê? Um acervo importantíssimo que a academia procura preservar, não só nas suas publicações, como também nas suas conferências, nos seus seminários, nos seus concertos até, onde música brasileira predomina, também nas atividades das nossas 2 bibliotecas, nas atividades que temos no Centro de Memória, como acabamos de ver, e na internet, no nosso portal, que hoje está aberto para o mundo. Então, tudo isso significa o quê? Significa, Nelson, que estamos cumprindo o legado que nos foi deixado pelos pais fundadores, isto é, a defesa da língua portuguesa falada no Brasil, a língua do povo brasileiro. Ao longo do tempo, como ensaísta, como escritor, eu continuei sendo um grande fã da língua portuguesa, né? A leitura dos clássicos sempre foi uma coisa prazerosa para mim, não apenas uma atividade pedante, mas uma atividade agradável. Então, o português para mim sempre foi uma referência. Eu devo dizer que talvez a norma culta, talvez o português culto, o português escrito, seja o português a que eu tenho me dedicado mais pela própria natureza das minhas funções. Quer dizer, eu não acho que o português popular, o português que se fala correntemente, é uma língua extremamente saborosa. Sempre tive prazer, inclusive, em aprender termos regionais. Dialetar não se pode dizer, mas, enfim, o português em toda a sua variedade. Mas, de fato, o português que eu conheço, que eu manejo, que eu domino, tenho a impressão, é o português culto. E eu tenho a impressão, a chamada norma culta. Eu acho que isso levanta um problema que eu gostaria de discutir com você sobre a questão da dicotomia entre a norma culta e a norma popular, né? Um pouco o Manuel Bandeira, eu tenho que sempre colocar isso com os outros entrevistados, né? O poema do Manuel Bandeira,
A língua errada do povo? Não, a língua certa. A língua certa. Não, e você já encontra essa ideia desde o Manifesto Antropófago, né? De 1928, em que o Oswald de Andrade fala da contribuição milionária de todos os erros. Então, o erro de português faz parte do português correto não do ponto de vista gramatical, mas correto enquanto língua do povo. Mas eu queria só voltar a essa questão do cânone, que me parece importante. Eu não acho que pelo fato da gente reconhecer a importância, a riqueza e a diversidade das falas e dos falares brasileiros, que a gente deva considerar a norma culta uma coisa desimportante. Ao contrário, me parece que só com o domínio completo do português canônico é que se pode, inclusive, criar pela transgressão. Então, quando os modernistas de 24, de 28, dos dois manifestos, o Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, reclamavam contra o alexandrino do Olavo Bilac, eles sabiam construir um alexandrino, sabiam que o alexandrino se faz com 12 sílabas, que havia uma coisa chamada cesura, etc. Então, só a partir do domínio do cânone é que eles partiram para a transgressão. Guimarães Rosa não teria podido reinventar o idioma português como ele fez se ele não conhecesse profundamente o português canônico. Então, eu tenho a impressão que, inclusive, para facilitar a transgressão, para permitir a rebeldia, a criatividade dentro da língua, é preciso conhecer as tendências imanentes da própria língua. Portanto, para escrever um português não canônico, é preciso conhecer bem o português canônico. Eu acho que isso tem a ver, eu estou insistindo muito, porque existe um certo populismo pedagógico que me parece perigoso, que acha, por exemplo, que não se deve na escola corrigir as crianças que usem incorretamente o plural, porque isso seria humilhante do ponto de vista da criança. Eu acho que o humilhante são os fracassos que o jovem que não domina o código culto vai experimentar quando ele for pedir o primeiro emprego. Então, se é preciso, já seria uma coisa extremamente elitista. O que é elitista seria submeter a um gueto linguístico um representante das classes populares que já vive num gueto socioeconômico. Então, submetê-lo a um segundo gueto, obrigá-lo, impedi-lo de sair do código linguístico que ele aprendeu na escola para ir a um código linguístico mais elaborado, mais fácil, que lhe permitiria pensar mais claramente, se comunicar, se exprimir mais claramente e obter posições mais vantajosas no mercado de trabalho. Isso sim seria uma posição elitista. Não é a função da escola ensinar uma fala que não seja a fala ligada ao código culto. Isso não significa desprezar o português que ele fala na escola, que ele fala em sua família. Não existe nada de humilhante nisso. Mas a função da escola não é essa. A função da escola é precisamente ensinar o código culto. Outros tipos de português, outras falas, ele pode praticá-las em sua comunidade e em sua família. Então, eu só estou salientando isso, que me parece é uma maneira, inclusive, de chamar a atenção, mais uma vez, para a importância fundamental da língua portuguesa. Só a língua portuguesa é conhecida em toda a sua complexidade, em toda a sua sutileza, em toda a sua enorme riqueza semântica. Só o domínio tão completo como possível dessa língua é que vai abrir uma janela para o mundo, para os jovens estudantes, é que vai permitir realmente a pessoa poder se comunicar e agir, inclusive, como cidadão. Você não pode agir como cidadão sem compreender completamente e sem poder o que é dito pelos candidatos a cargos eletivos, por exemplo, e sem que as suas próprias demandas e reivindicações sejam expressas com clareza. Portanto, condição de formação de personalidade, de formação cultural e condição de cidadania. Viva o português! Foi a alegria mais pura da minha vida quando eu entrei na Academia Brasileira de Letras. Eu sempre digo que acho muito mais importante eu ser acadêmico do que realmente ter sido presidente da República. Mas há uma história que eu contei na minha posse que é muito repetida e que até hoje o presidente repetiu. Que quando eu fui eleito, eu fiz uma carta para o meu avô, que era um homem simples do interior, velho Assuero, e dizendo que tinha sido eleito para a Academia. E ele começou a soltar foguete lá na cidade de Pedreiras, onde ele morava.
Tem aqueles foguetes todos e muito feliz na porta. E a dona Tudinha, que era vizinha dele, chegou e disse, mas sua suegra, o que que houve? Disse, meu neto José entrou para a academia. E ela perguntou, e o que é academia, sua suegra? Disse, eu não sei. Eu sei que é coisa grande. Então, foi com esse sentimento que eu entrei para a academia. Hoje eu tenho, como decano da casa, uma certa nostalgia, porque nenhum daqueles que me elegeu já pertence à vida. Todos eles já estão na eternidade. E quase todos inscritos na história da literatura brasileira. De maneira que todos nós escrevemos em que? Escrevemos em língua portuguesa. Foi essa língua que nos possibilitou nós eternizarmos, através das palavras, sentimentos, eternizarmos momentos, histórias, criarmos e achar que através da palavra escrita a gente podia eternizar a vida. E essa língua é uma língua extraordinária. Eu tenho uma grande admiração pela língua portuguesa, porque não fico só no bilac, última flor do laço, inculta e bela. Não, eu acho que a língua portuguesa é um milagre. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, tudo bem, eu passei os anos paradisíacos, de 1 a 5, 6 anos de idade, no Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele estado cercado de Rio de Janeiro, de Minas, de Bahia, e por isso muitos não localizam na minha fala um sotaque carioca. Por essa formação inicial, né, de falante e ouvinte, porque evidentemente a gente fala aquilo que ouve inicialmente, né, em Minas Gerais, então não tem esse che final, o S muito chiado. E quando falamos em diferenças regionais, normalmente essas diferenças pegam 2 planos da língua. O mais evidente é o fonético, que vai criar os sotaques específicos, né, da fala baiana, da fala gaúcha, da fala carioca, da fala paulista. E um outro aspecto que é pitoresco, mas eu acho menos estrutural, que é o do vocabulário. Nós falamos alguma palavra em mexerica, tangerina, abóbora, jerimum, né? Então, aí é um elemento mais episódico, a meu ver, né? É uma maneira diferente de nomear um objeto, porque esse não chama tanto a atenção quanto uma diferença de fonética, uma diferença de sotaque. E eu faria uma diferença aqui, uma distinção, melhor dizendo, entre diferenças que são regionais e costumam ser aceitas, apesar de uma tentativa de padronização da fala carioca através da força da televisão, que está pasteurizando um pouco essas opções regionais, né? Mas há uma outra diferenciação, que aí as implicações são mais graves, que são as diferenciações sociais, em que determinada classe, uma classe de elite, por exemplo, domina o vocabulário, a sintaxe de uma forma, e os que não são favorecidos socialmente tentam falar essa língua e acabam falando um simulacro dela. Então é uma variante que não é geográfica, mas é social e coexiste no mesmo espaço geográfico. Numa cidade como o Rio de Janeiro, você tem uma maneira de falar de Zona Sul, de Copacabana, Ipanema, você vai ter um dialeto, uma sintaxe, uma fonética, por exemplo, da favela, né? Com seu jargão específico e com a sua maneira mais sincopada de articular as frases. E muitas vezes essas diferenças ocorrem de estratificação social, não em bairros diferentes, mas em cômodos diferentes da mesma casa, né? O sotaque, se nós remetermos à antiga imagem e sempre atual de Gilberto Freire, né? A Casa Grande e a Senzala ocupando espaços quase que indivisíveis na superfície de um apartamento ou de uma casa, ou de uma mansão. Acredito que todas essas normas linguísticas têm a sua fundamentação, mas evidentemente como mecanismo de ascensão social é preciso o domínio da norma padrão.
antigamente se dizia norma culta, né? Porque podendo circular essas normas paralelas, né? Essas normas de classes, outras categorias sociais, os seus falantes terão uma imensa dificuldade de inserção no mercado profissional se carregarem essas marcas, porque nesse aspecto isso não é considerado marca e sim é considerado estigma, o que é bastante diferente. Você, como descreve, você utiliza o baianês ou o sergipês? Bom, eu creio escrever basicamente em português, embora eu escreva, eu seja um escritor na maior parte, ou em parte considerável do meu trabalho, eu sou um escritor abarrocado, assim, ou seja, meio chegado ao barroco, o que é natural para um baiano, porque o barroco é uma presença muito grande em nossa história e até em nossa paisagem urbana, em nossa arte, assim por diante. O Sargento Getúlio foi escrito em sergipês, mas não em sergipês atual, em sergipês já, de certa forma, obsoleto. Me lembro para eu dizer alguma coisa sobre essa palavra obsoleto, que eu gosto de dizer de vez em quando. Já, de certa forma, obsoleto o sergipês que eu uso no Sargento Getúlio, porque é sergipês da década de 40, sergipês da década de 50, ou seja, já se mudou muito o vocabulário. E haverá sergipanos que talvez leiam o Sargento Getúlio e digam, não é assim que se fala em Sergipe. Mas eu queria me referir parenteticamente a essa palavra obsoleto, que é uma das coisas curiosas. Eu sou baiano e moro no Rio, eu digo assim, isso está obsoleto. Alguém sempre comenta, você veja o baiano, hein? Obsoleto. Ele fala, como ele abre a vogal, eu fico irritadíssimo. Eu digo, eu pensei que o correto não era secreto, porque obsoleto não é correto. Você, porque ele pertence à mesma família que discreto, correto, e é com E aberto, porque a palavra é obsoleto, assim como é discreto, correto, enfim. Pois é, pois. Mas essa pergunta você esperava que eu dissesse mais alguma coisa? Sobre essa pergunta você esperava que eu dissesse mais alguma coisa? Você queria saber? Não, você já contou, realmente o teu livro do Sargento Getúlio, acho que é um filme muito bom. Utilizou um sergipês que está obsoleto. Obsoleto, exatamente. Mas você continua preocupado com o sergipês ou o baianês? Não. Eu tenho certas preocupações com estereótipos. O baianês tem muitos mistérios para quem não está habituado a ele. Como, por exemplo, a palavra retado, que também costumava ser considerada uma palavra pesada na minha infância, não se dizia na presença de senhoras. Mas a palavra retado, que é sempre transcrita aqui no Rio, por exemplo, como arretado, quando na Bahia não se diz arretado, a não ser talvez em alguma área ou outra do sertão. A palavra arretado tem uma extrema riqueza conotativa, é uma palavra muito plurívoca. E o verbo retar, o verbo pronominal se retar, porque o verbo transitivo retar é o único que ainda em certas regiões é considerado tabuísmo, não se diz na presença de senhoras, digamos assim. O verbo retar como transitivo, porque retar como transitivo significa excitar sexualmente. Então você não pode dizer na presença de uma senhora, ele aí estava com a menina e começou a retar a menina, entendeu? Isso não pode, isso é tabuísmo. E está caindo em desuso. Mas a palavra retado, que não é arretado, é retado, e o verbo se retar, é uma coisa tão rica de conotações no baianês que só o sujeito convivendo com o uso da palavra retado e se retar, por exemplo,
e você, Nelson Pereira dos Santos, resolve estar fazendo a filmagem, que ele acorda todo dia às 9, 9h30, e todo mundo diz assim, pô, isso é tarde para ele acordar. Aí um dia você acorda às 6h30 e começa, bora sair para filmar, não sei o quê. Aí diz, o homem se retou hoje, amanheceu retado hoje. Ou então é uma palavra de admiração, ele é um retado, é um sujeito retado. Pô. Ou então, rapaz, o homem se retou, chegou aqui retado da vida e tal. Quer dizer, é uma palavra muito rica. Como você considera o papel da Academia Brasileira de Letras em relação à língua portuguesa do Brasil? Pô, a Academia Brasileira de Letras tem um compromisso com a língua portuguesa, com a língua que nós falamos. Se a posição, me parece que a posição da Academia é a mais diplomaticamente aceitável e a mais desejável do ponto de vista, embora eu ache utópica, que é a permanente harmonia entre os falares da língua portuguesa. Então, a Academia, eu acho que teria também um papel a desempenhar, assim como a Academia de Ciências Portuguesas, um papel a desempenhar na preservação dessa língua comum, para não deixar que o divórcio entre o português de Portugal e o brasileirês ou o português do Brasil acabe sendo definitivo, porque o abismo entre as duas línguas está ficando cada vez maior, na minha opinião. Eu me lembro especialmente do Sermão da Cinza, que eu vou tentar reproduzir um pedaço aqui de memória para você avaliar o que eu estou dizendo. O padre Vieira pregou esse sermão na quarta-feira de cinzas, não é? E por isso que se chama Sermão da Cinza. Duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais. Ambas grandes, ambas tristes, ambas certas, ambas temerosas, ambas de difícil entendimento. Olha, começa esse temerosos aí. Se você traduzir para qualquer língua, sai uma palavra menos forte. Bom, mas vamos continuar. Ambas grandes, ambas tristes, ambas certas, ambas temerosas, ambas de difícil entendimento. Uma é presente, a outra é futura. Mas a futura, nossos olhos já podem vê-la. E a presente não alcança o nosso entendimento. E que duas coisas misteriosas são essas? Sois pó, e em pó vos haveis de converter. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, não precisa fé nem entendimento para o alcançar. Basta a vista. Em qualquer sepultura, aberta ou fechada, podereis ter a prova do que vos digo. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó. As pedras cobrem pó. E tudo que ali há é o nada que havemos de ser. Tudo pó. Mas se o pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, não precisa fé nem entendimento para o alcançar, o pó presente, o pó que somos, nem a nossa vista o vê, nem o nosso entendimento o alcança. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. O pó sente? Não. Pois como é pó o vivente, o sensitivo, o racional? Nenhuma coisa nos poderia estar melhor do que não ter resposta nem solução a esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela serão a matéria do meu discurso.
para que eu acerte a desenvolver tão dificultosa verdade e todos nós possamos aproveitar deste tão importante desengano, peçamos àquela senhora, que foi a única exceção deste pó, nos alcance a sua costumeira graça. Você está vendo que como a língua portuguesa é bonita e forte e expressiva. Então eu tive essa experiência. Quando eu li o Sermão da Cinza, eu disse para mim mesmo, você pode escrever peça ruim, mas não é por culpa da língua portuguesa, não. É por culpa sua, porque o português serve, inclusive, tem a musicalidade do português serve, inclusive, para o teatro. Não é? Porque isso é teatro puro, não é? Nós escritores cultos, nós não podemos usar plenamente a língua sem ir buscar os recursos populares, porque a literatura se sustenta muito na oralidade. Eu penso que cada ser humano, quando regressa à sua casa, além de levar um pedaço de pão, um pedaço de queijo, né, troféus do cotidiano, né, para sua casa, ele tem que levar também uma intriga, uma pequena história, uma pequena urdidura narrativa. E ao mesmo tempo, quando ele chega em casa, heróica, levando uma história, ele vai encontrar em casa pessoas que também lhe devolvem com uma história. Portanto, isso prova que nós, escritores, nos nutrimos deste material espúrio, avassalador, porque a língua é uma maravilha, porque ela não seleciona. Ela não tem uma estética prévia, portanto ela não é escrava dos ditames da arte. A língua, ela é uma expansão, é uma explosão, ela não tem compromisso com a glória, com a fama, com as instituições, com a Academia Brasileira de Letras. Ela é aquilo que todos nós cobramos da humanidade para sermos parte dessa humanidade. Portanto, ela é vagabunda, ela é errante, né? Ela é incorreta, ela diz o que quer. E nós, escritores, vamos lá para consolidar as frases não inventadas por nós, mas as frases prévias da língua, que nos chegam e que nós escrevemos. De modo que eu, pessoalmente, como escritora, sempre tenho uma dívida extraordinária com os ruídos populares da língua, com a maneira de contar do povo, com a oralidade, né? Só que nós temos estátuas. Machado de Assis tem uma estátua à entrada da nossa academia e o povo não tem. Mas Machado sabia muito bem que a sua literatura emerge destas fontes naturais, indomáveis, maravilhosamente inconsequentes. É um material que aguarda ser aprendido pelos grandes escritores de um país. Meu idioma tem o dom de transformar, faz do palácio do samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Vem no Vira da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar, faz do palácio do samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Quem sou eu? Tenho a mais bela maneira de expressar. Sou mangueira, uma poesia singular. Fui ao Lácio e nos meus versos canta a última flor que espalhou por vários continentes um manancial de amor. Partiram, o destino encontrarão o Brasil, nos trazendo a maior riqueza. A nossa língua portuguesa se misturou com tupi, tupi não brasileiro. Mais tarde o canto do meio ecoou.